Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli. Eu gostaria de trazer para vocês aqui o estudo bíblico, da Escola Dominical, da editora CPAD, lições bíblicas deste primeiro trimestre de 2024, a qual estamos estudando sobre a Igreja de Cristo, sobre o tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Estamos estudando a respeito da Igreja de Cristo. O que seria a Igreja de Cristo? Nessa ocasião quero trazer para vocês aqui a terceira lição, que é a lição dessa semana, sobre o tema a natureza da Igreja. Qual seria a natureza da Igreja? O que é a Igreja de Cristo? Então vamos lá. O texto áureo dessa lição diz em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verdade prática: conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então aqui o apóstolo Paulo ele vem comparando a igreja ao corpo humano. E nos diz aqui em 1 Coríntios 12, a leitura bíblica em classe. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui ele vem fazendo uma analogia do corpo humano com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo são todos aqueles salvos, todas aquelas pessoas em todo o mundo ao longo da história que possuem Cristo como seu Salvador, ou que fizeram parte da antiga aliança, ou após a vinda de Cristo, Deus encarnado como homem, que aceitaram a Cristo como seu Salvador na nova aliança. No Antigo Testamento, a igreja era constituída pelo povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e já no Novo Testamento é todo aquele que aceita Cristo como seu suficiente Salvador. E aqui ele vem nos falando que a Igreja de Cristo ela é como o corpo. Ele possui vários membros, mas possui uma identidade única, unida. E aqui vem nos falando mais a seguir, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vemos aqui o comentário da lição. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una, isso é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, o estudo dessa semana iremos estudar sobre a Igreja de Cristo. E quais são as características dessa igreja? Como saber se fazemos parte da Igreja de Cristo? A verdadeira igreja, ela está edificada em Cristo. Ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e de Cristo. Ela se fundamenta na palavra de Deus. Ou seja, se somos cristãos e se somos chamados de igreja de Cristo, estamos edificados e fundamentados na palavra de Deus.
né? A igreja que diz, ela tem uma dimensão local e universal, ou seja, a igreja de Deus, ela é tanto local, ou seja, há necessidade de você congregar em uma igreja física, né? Em Hebreus nos fala, né, que não devemos abandonar a congregação, que devemos congregar na igreja. No Novo Testamento nos fala muito sobre as igrejas, né? A igreja em Corinto, a igreja em Roma. Então, os cristãos sempre se reuniam em comunidades, formando ali a igreja, né? Então, ela é tanto local como universal, né? Ela é constituída também por todos os cristãos em todo o mundo e em todas as épocas, né? Então vamos lá. O primeiro tópico da lição: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. A igreja está fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus. João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Ou seja, a igreja de Cristo, como nos diz aqui em Efésios 2:20, nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3,15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Então vem nos falando aqui que a igreja de Cristo é aquela igreja que tem Jesus Cristo como seu fundamento. É uma igreja bíblica que não desvia da palavra de Deus, uma igreja que está edificada sobre a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, se uma igreja, uma denominação, ela estiver desviada dos princípios fundamentais da palavra de Deus, ela não é uma igreja, ela seria uma igreja que apostatou da fé, né? Ou seja, a verdadeira igreja é divididas, né, em denominações, mas que estejam edificadas, solidificadas na palavra, que não possuem desvio doutrinário da Bíblia, que possuem uma interpretação correta da palavra. Ou seja, essa é a natureza de uma verdadeira igreja. É aquela que está fundamentada na palavra, e aqui no segundo ponto, é aquela que é habitada pelo Espírito, né? Onde a ação do Espírito Santo, né, está ali na vida das pessoas. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento da salvação. Então nós estamos vendo aqui neste estudo bíblico que a Igreja de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus.
Pois é o Espírito Santo de Deus, né, a atuação do Espírito de Deus, que trabalha primeiramente na conversão das pessoas, no arrependimento. João 16, vamos lá em João 16, versículo 8 a 11, o que nos diz? João 16, 8. E quando ele vier, aqui Jesus falando, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui Jesus falando, né, que ele retornaria ao céu e enviaria o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, que convence, né, a nós da necessidade de arrependimento, de seguirmos os seus mandamentos, né, do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Então aqui nos diz, né, que é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Nós apenas levamos a mensagem. Né? É o Espírito Santo quem converte as pessoas. Né? O terceiro ponto da natureza da igreja. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, quando alguém ouve a palavra de Deus e a aceita em seu coração, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação, conforme nos diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Porque Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a nossa conversão ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, a atuação de Deus em nosso coração. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Vejamos Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E Atos 1,8, né? Sobre o Pentecostes. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, aqui resumindo o primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele.